no engenho. Então, à sua direita, você tem o Museu da Água. E você olhando assim, você não fala que é o Rio Piracicaba. E a técnica empregada aqui é óleo sobre tela e foi pintado com espátula. Ele não é o estilo acadêmico. A água aí estava verde mesmo, né? A água suja, não tem nada de água limpinha. É a água do nosso rio, é isso? Na época da seca, o que você vê, boa parte disso aí é quase que um esgoto a céu aberto, né? Infelizmente, eu que sou um ambientalista, fico muito triste em saber que Piracicaba serviu como exemplo com relação à estação de tratamento de esgoto da cidade. Nós já estamos atingindo 70%. E quando nós tínhamos cerca de 30%, 40%, Campinas, por exemplo, não tratava nada. E essa água que às vezes a gente culpa piracicabano, isso aí é o que vem a montante do rio, de cerca de 54 municípios. Então, daí a necessidade de querer retratar ela na sua cor original. Esse verde de esgoto estragado e tal, mas que tem todo um efeito muito belo, inclusive nas rochas, né? Ô, Carlos, fala sobre este quadro, gente. Olha, a Monique vai dar um pan aqui. Nesse daqui, fala um pouquinho sobre este, Carlos. Então, que é lindíssimo, né, gente? Maravilhoso, ó, como vocês viram, o trabalho do Carlos. Fala um pouquinho sobre este, Carlos. É a mesma técnica, é óleo sobre tela, é tamanho 40 por 60 e com espátula. E esse local é debaixo da Ponte Pênsil, tá? Eu, uma vez falando com um pintor já falecido, o Lázaro, que inclusive ele fez uma obra no cemitério muito bonita, que é Jesus Cristo, ele comentou, falou assim, quando você pintar a água, pinte também em movimento, como ela está aí, e é como se você escutasse a água passar. E é essa a impressão que eu tentei passar. Como se tivesse o som da água aqui neste momento, a gente aqui conversando, e o som da água está assim no ouvido da gente. Exatamente, esse chiadinho aí mesmo. O chiadinho fala assim? O Lázaro falava, quando você escutar a água, você atingiu o que era para atingir no quadro. Então, esse também, eu estava no meio do rio, né, um pouco receoso, porque é muito perigoso aquela região das pedras, e eu vi assim, sob um leve relance, a Ponte Pênsil. Né? Aqui dá pra ver, né? A Ponte Pênsil, né? Isso aqui, né, ô Carlos? A Ponte Pênsil, né? Olhando assim de pertinho, dá a impressão que é um monte de pincel passado pra lá e pra cá. Mas vocês que estão aí em casa olhando de longe, é perfeito, né, Carlos? Vem pra cá, Carlos. Não tenha dúvida. A técnica com a espátula faz isso. Esse é o estilo impressionista, né? Começou no século XIX, Monet, entre outros artistas da época, que pintavam sem aquele contorno do devido do acadêmico e tal. Esse quadro de cima também, ele é... Este daqui, Carlos, que você está falando agora, que aparece as águas sujas, né? Exatamente, é a primeira água da cheia, né? As primeiras chuvas, vem aquela água barrenta, daquela chuva forte e tal. E normalmente a gente fica preocupado com as coisas em casa e tal, e esquece de ver o rio. E o rio, ele se aparenta assim, bastante encardida, essa primeira água da cheia, da chuva, aquele marrom, né? E é difícil, porque a pessoa quando vai pintar o rio, pinta aquele azulzinho bonitinho, e não, essa é a realidade. Aqui você está fazendo no estilo impressionista, mas a realidade da época, né? Tudo foto tirada no local, ou mesmo de jornais que a gente usa como estudo, né? Ô, Carlos, vem pra cá. Olha, gente, vocês viram um pedacinho do trabalho do Carlos, né? Mais um pouco sobre o trabalho do Carlos. Agora nós vamos novamente para um breve intervalo e aguarda aí que você vai amar. Instituto de Beleza Irene. Pedicure, manicure, corte feminino e masculino. Para sua beleza. Mude seu visual, transforme-se. Instituto de Beleza Irene, Avenida Raposo Tavares, 1499. Pastor Carlos, o que mais você gostaria de ressaltar para os nossos telespectadores sobre esse grande trabalho seu artístico, né? Que a gente vê que é um brilhante, né?
é artista plástico, né, gente? E não é para qualquer um, né? Porque a gente que vê de pertinho, a gente não sabe por que eles estão passando a espátula de cá para lá, de lá para cá, que você que não entende nada fala o que significa cada detalhe desse. Olha, este detalhe, o que é isso? Esse detalhe aqui, o que é isso? Isso daqui, o que é isso? É só o Carlos sabe explicar, né, Carlos? Então você vê como deve valorizar o artista plástico, né, Carlos? E hoje, como que você vê o artista plástico no meio do nosso trabalho? Como você vê isso? Em termos de Brasil, eu acho que deveria ser mais valorizado, né? Independente se esse ou aquele município, ou esse ou aquele estado, ele tem exposições, ele tem incentivos e tudo mais. Em termos de Brasil, ele deveria ser mais valorizado, tá? Você acha que não é? Não que não seja, ele precisa ser mais bem visto. A gente vê tantas categorias ser tão bem consideradas, tão bem pagas, né? E às vezes esse dinheiro é tão mal usado. E o artista, eu que passei quase 20 anos aí, não que não tivesse condições financeiras, mas eu priorizava aquilo que era mais importante para a família. Então eu fiquei sufocado, né? Durante 20 anos esperando um momento propício para voltar a pintar. E isso não deveria acontecer, principalmente com as crianças. As crianças, como essa professora um dia disse a mim, uma grande empresária na região de Presidente Prudente, Dona Matico, meu grande abraço para ela, minha inspiradora, a professora que mora no meu coração, que foi a primeira pessoa estranha, né, e na época rica, e como até hoje, a me fazer um elogio. E é muito bom. O que nós precisamos é disso. Um artista feliz é um artista incentivado, é um artista valorizado, considerado e elogiado. Cada um no seu talento, de acordo com a sua possibilidade. Carlos, o que quer dizer estilo impressionismo, é isso? O impressionismo é bem claro, assim como se fosse uma impressão. A primeira vista que você vê ao nascer do sol. E a pintura do impressionista, ela tem que mostrar tonalidades que os objetos adquirem ao refletir a luz do sol. Então elas são bem verdadeiras, são bem nítidas. Até a maioria das fotos que geraram esses quadros, elas foram tiradas bem a meio-dia, que não é horário adequado, mas é um horário de extrema intensidade de luz, né? Esse impressionismo, o que quer dizer, porque você vê aqui por cima, aqui, não posso relar a mão porque diz que deteriora a pintura, não pode ficar pondo a mão, né? Uhum. Mas esse meio amareladinho é o brilho, é uma coisa que afunda mais, é que consegue enxergar longe, é isso? Quer dizer? Ou não? É porque eu não entendo nada de quadro, viu? Você entende e fala pra gente. É uma característica minha essa já, né? De dar aquelas pinceladas mais esbranquiçadas ou azuladas para dar profundidade no quadro. Na verdade, se essa foto que eu me baseei era meio-dia, eu tentei jogar uma lua no fundo, né? Como se fosse um dia nublado, onde eu tivesse os dois astros marcantes, né? Então não existe momento mais incrível de, como se diz, de existência do que isso. A lua e o sol interferindo no nosso dia. Essa que foi o objetivo, né? E o impressionismo, ele não define os traços adequadamente, como se fosse o contorno, como é o acadêmico, com o pincel. É uma coisa sugestiva. O nosso olho, a distância, é que vai dar a noção disso aí. Que vai enxergar isso, né? Isso. É aqui como dá para vocês ver, telespectadores, a Monique focando, né? Você vê aquela profundidade das águas lá no fundo, é isso? É como se você estivesse vendo assim uma distância longe, a floresta, aquelas casinhas lá no fundo, assim, aquela distância enorme, né? E quem está aí em casa é testemunha disso, que consegue enxergar dessa maneira, né, Carlos? Isso, a gente usa um amarelo bem intenso, um verde bem intenso, até mesmo as sombras das árvores são cores intensas, que não é aquela cor escura, daquela sensação de obscuridão, que a pessoa está sufocada dentro de um quarto, isso, aquilo. Impressionismo é pintar a vida como ela é, cheia de luz. Por isso que Monet arrebentou com seus quadros, né?